nessa nossa terceira etapa, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos testes de API. Então, a gente viu ali um pouquinho sobre alguns conceitos importantes para relembrar, para saber, né, a respeito de APIs. E aqui vamos ver sobre a importância agora dos testes. Tá? E a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é essa pirâmide aqui de testes. Então, a pirâmide vai estar presente em tudo, porque é super importante que para qualquer teste a gente pense primeiro nessa pirâmide. Tá? Então, a pirâmide ideal de testes, né, quando a gente fala de automação, quando a gente incrementa a automação na nossa vida, é essa daqui. Então, a gente tem aqui nossa base, né, de testes de unidade, a gente tem aqui no meio da pirâmide a parte dos testes de API, testes de integração, de componentes, né? Sendo que os testes de API não deixam de ser testes, não deixam de serem testes de integração também, testes de sistema, né? É uma espécie de teste que verifica todo o fluxo que se passa, né, dentro de um sistema, fora a parte da interface. Então, a gente também pode considerar esse tipo de teste. Tá? E nós temos aqui a parte da teste de interface, que a gente precisa de mínimas automações aqui, porque são muito mais complexas e propensas a erros, certo? Além de demorar muito mais, então você tem um custo ali muito maior embutido. E aqui em cima, né, em cima dessa pirâmide, a gente tem ali numa nuvem, né, a questão das sessões baseadas em testes manuais. Então, por isso que a gente fala, teste de API é importante por quê? Porque ela vai estar aqui no meio da pirâmide. Então, a gente já começa aí, certo? Então, ela vai ser muito mais interessante de ser feita antes de um teste, né, com um front-end ali. E ela vai ser ainda menos requisitada do que os testes de unidade, mas elas são muito mais interessantes e a gente vai ver por quê. Ok? E o que a gente pode considerar um teste de API? Tá? O que a gente consegue pegar um teste e falar, isso aqui é um teste de API, tá? Porque um teste de API, ele justamente é um processo de teste que consiste na monitoração, na validação de requisições e respostas de uma API. Tá? Então, a gente consegue garantir, a partir desse processo, que ela se comporte como é esperado. Tá? Então, a partir da API, né, desses testes, a gente vai conseguir avaliar questões relacionadas à regra de negócio, né, e esses erros a gente pode pegar antes mesmo do nível da interface. Tá? Então, a gente pega ali nesse nível mais baixo, no nível de API, já vai evitar um retrabalho maior no nível, né, de sistema. A gente vai ter aquela questão da avaliação da performance. Então, a performance de um sistema, quando a gente está lidando com uma interface front-end, né, ela é muito diferente quando a gente está lidando com a API. A API, ela normalmente é uma resposta rápida. Tá? E quando a gente incrementa elementos visuais, essa resposta vai modificar. Então, é interessante que a gente já pegue problemas de performance desde a API. Tá? Então, a gente vê que talvez uma requisição está demorando demais, então talvez a gente precise de uma refatoração, precise de uma mudança de consulta, né? Um problema ali arquitetural que pode estar envolvendo, né? E justamente a gente consegue avaliar como as APIs estão se integrando. Né? Então, quando a gente fala também de microserviços, a gente consegue fazer essa avaliação também de forma muito mais interessante, muito mais assertiva, né? Quando a gente fala de um teste. E quais são as abordagens para testes de API? Tá? Então, lembrando que uma abordagem de teste não vai ser única. Né? Quando a gente faz um teste de API, a gente pode estar abordando várias coisas diferentes. Então, se a gente estiver verificando o retorno de uma API, dado uma certa requisição, a gente avalia ali um status code, avalia um retorno, né, um esquema, um objeto JSON, por exemplo. Então, a gente está falando de um teste funcional, certo? Mas a gente não avalia somente isso no teste de API. A gente pode avaliar a questão da carga, né, que a gente verifica o desempenho de uma API a partir de um largo volume de requisições em um curto período. Então, perceba que aqui o foco não vai estar em saber se o retorno está correto, mas sim se a API consegue retornar a partir de um largo volume de requisições. A gente também pode fazer testes com abordagem de detecção de erros. Ou seja, você já pegou uma API, pessoal, para quem já trabalhou, né, com isso, e foi testar uma API e não entendeu nada do erro retornado? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente pode, como QA, chegar com o dev e falar, olha, esse retorno dessa API aqui não está legal. Então, a gente não consegue entender o que está acontecendo na API a partir dessa mensagem. Ou até mesmo o status code não está correspondendo de forma legal, sabe, ao que deve ser retornado. Assim, então, o retorno pode até estar certo, mas a mensagem embutida ali junto àquele status code não está batendo, sabe? Então, a gente faz essa verificação do design da API com relação às mensagens alternativas, às mensagens de erro. Tá? E se tem esse monitoramento sendo feito. A gente também pode partir para uma abordagem mais de segurança. Tá? Então, a gente consegue fazer uma verificação se a API se comporta bem e resiste bem durante ataques. Então, a gente pode enviar várias requisições, pode simular um ataque, né, e ver como é que a API se comporta. A gente também consegue verificar com relação à autorização e autenticação, se a API está fazendo isso da forma correta, ou se tem alguma brecha ali que permita a utilização incorreta, né, um ataque. Então, a gente também pode fazer teste de penetração, né, que a gente verifica se uma pessoa com pouco conhecimento daquela API, por exemplo, ela vai conseguir atacar uma API com besteira, sabe? Ela não tem um conhecimento tecnológico, não tem um background de TI para fazer algo complexo. Então, se uma pessoa com pouco conhecimento consegue atacar uma API, isso é um problema muito grande para um serviço, certo? Né? A gente pode também pensar numa abordagem fuzz, né, que é uma abordagem realmente aleatória. É o que a gente envia requisições e várias requisições aleatórias, né, não tem um porquê, um porém, é algo que pode acontecer no dia a dia,
e analisa como é que a API vai se comportar, né? Às vezes uma ordem diferente de requisições, como é que isso impacta, né, no restante das requisições. Então, por isso que a gente fala fuzz, beleza? Então, a partir disso, a gente já vê a importância dos testes de API, né? A gente vê que a gente garante, né, o comportamento de uma API para situações inesperadas. Então, às vezes, a gente percebe situações do cenário feliz, que a gente fala, mas os cenários alternativos a gente não testa, certo? A gente garante que os erros que não cheguem a nível de teste com interface, tá? Então, a gente pode pegar erros já ali, naquele momento, em vez de esperar fazer a integração com o front, subir, né, um deploy e verificar ali mexendo no sistema, né, com a parte visual. A gente também consegue avaliar muito mais cedo questões relacionadas a desempenho, performance, segurança, então isso já impede retrabalho também no futuro, consegue fazer essa verificação da integração entre as APIs, e claro, como eu disse, é muito mais rápido, né, testes de API do que testes com o front-end. Então, por aí a gente já tira a importância desses testes e por que eles estão ali no meio da pirâmide. Beleza? Então é isso, pessoal. Será que agora vocês se convenceram da importância dos testes de API? Então, na equipe de vocês, se vocês resolverem